Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver o funcionamento do conversor Buck Boost, operando no modo condução descontínua, ou DCM. Vamos ver, como sempre, o funcionamento e análise matemática para esse modo de operação. Para que você possa entender o que será mostrado hoje, preciso que você já tenha assistido ao vídeo onde é mostrada a operação para o modo de condução contínua, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Também está na descrição o gabarito que você pode baixar e imprimir para acompanhar o passo a passo. E se você gosta do conteúdo desse canal, não se esqueça de se inscrever e compartilhar os vídeos. Então, dito isso, vamos começar! Bom, aqui vemos o conversor Buck Boost. Como sempre, vamos começar a análise fazendo nossas considerações, que são que todos os componentes são ideais, que o conversor opera em regime permanente e que a ondulação de tensão sobre o capacitor é muito pequena. A partir dessa última consideração, podemos simplificar o capacitor e a carga por uma fonte de tensão VO, tal como mostrado na imagem. Então, vamos analisar esse circuito quando o interruptor S estiver em condução. Como você pode observar, o diodo nessa condição ficará bloqueado. E para provar isso, podemos simplesmente analisar a seguinte malha, onde temos que -E mais VS menos VD menos VO é igual a zero. Como já sabemos, a tensão sobre o interruptor quando está em condução é zero. Assim, se isolarmos a tensão sobre o diodo, teremos a seguinte expressão. Como você pode ver, a tensão sobre o diodo nessa condição sempre será negativa, independente dos valores de E e VO, logo o diodo deve estar bloqueado. Agora, se analisarmos a seguinte malha, chegamos que -E mais VS mais VL é igual a zero. Se isolarmos VL dessa equação, chegaremos que será igual a mais E. Dessa forma, agora vamos esboçar as formas de onda. Como a tensão sobre o indutor é positiva e constante, vamos representar na cor azul, com o valor mais E. Como já sabemos, para esboçar a corrente IL, vamos usar a equação dinâmica da corrente no indutor. Como o conversor opera em DCM, a corrente sempre deve partir de zero. Assim, se aplicarmos essas considerações na equação da corrente e solucionar, chegamos à seguinte expressão. Vemos que a corrente terá um comportamento linear e crescente nessa etapa. No gráfico abaixo, vamos esboçar a corrente no diodo. Como nessa etapa ele se encontra bloqueado, logo a sua corrente deve ser zero. Assim, vamos representar na cor lilás, conforme está ilustrado. Lembrando que o interruptor S ficará em condução durante o período DTS. Ao final desse intervalo, a corrente do indutor atingirá seu valor máximo, que vamos chamar de ILmax. No momento em que o interruptor bloquear, dará-se início à segunda etapa de operação. Quando isso acontece, para que seja mantida a continuidade da corrente no indutor, o diodo entrará em condução instantaneamente. Agora, nesse circuito, se analisarmos a seguinte malha, chegaremos que -VL menos VD menos VO é igual a zero. Como agora o diodo está em condução, logo o VD deve ser igual a zero. Dessa forma, se isolarmos VL da equação, chegaremos que será menos VO. Assim, vamos voltar aos gráficos. Como a tensão sobre o indutor é negativa, então vamos representar no gráfico na cor azul. Para esboçar IL, vamos usar novamente a equação da corrente no indutor. Nessa etapa, o tempo inicial deve ser o instante DTS, já a corrente inicial agora será a corrente no instante DTS, ou seja, o ILmax. Assim, aplicando essas considerações na equação e resolvendo, chegamos à seguinte expressão. Note que a corrente agora terá um comportamento linear e decrescente. Quando o conversor opera no modo de condução descontínua, a corrente no indutor chegará antes de encerrar o período de comutação TS. Como pode ser observado, no circuito da segunda etapa de operação, a corrente no diodo será igual à corrente que é no indutor. O intervalo em que o diodo conduz vamos chamar de Tx. No momento em que a corrente no diodo chegar a zero, o diodo irá bloquear. Quando isso acontecer, teremos o início da segunda etapa de operação. Nessa condição, teremos o diodo e o interruptor S bloqueados. Com isso, tanto a tensão sobre o indutor quanto a corrente serão nulas. Essa etapa irá durar até o final do período de comutação TS, quando se inicia novamente o ciclo de operação. Assim, vamos representar a terceira etapa de operação nos gráficos. Depois da forma de onda da tensão sobre o indutor, podemos encontrar uma relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída. Isso é conseguido afirmando que a tensão média no indutor, dentro de um período de comutação, é zero. Lembrando que o valor médio é dado como a área dividido pelo período. Assim, a tensão média no indutor será E vezes DTS menos VO vezes Tx divididos por TS igual a zero. Isolando VO dessa equação, chegaremos à seguinte expressão.
Note que a tensão de saída é dependente do intervalo de tempo da segunda etapa de operação, o Tx. Dessa forma, devemos encontrar uma equação que relacione esse tempo com os parâmetros do circuito. Essa relação pode ser encontrada se analisarmos a corrente que há no diodo. Analisando essa forma de onda, observamos que ela possui um valor médio, que nesse caso, como se trata de um triângulo, pode ser calculada como base vezes altura divididos por 2 divididos por Ts. A base é Tx e a altura é a própria ondulação de corrente do indutor, o ΔL. Agora, se considerarmos que no nó de saída estão conectados o diodo, a carga e o capacitor, podemos chegar a uma simples relação para a corrente média no diodo. Desse nó temos que a corrente média no diodo é igual à corrente média no capacitor mais a corrente média na carga. Como já foi explicado no vídeo que está no card acima, a corrente média no capacitor, quando está em regime permanente, deve ser zero. Com isso, a corrente média no diodo deve ser igual à corrente média que é na carga, ou seja, IO. Agora, se isolarmos o Tx, teremos a seguinte equação. Substituindo essa equação lá na expressão da tensão de saída e fazer algumas simplificações, obteremos a seguinte expressão. A expressão da ondulação de corrente no indutor já foi determinada no vídeo anterior e é dada pela seguinte relação. Logo, fazendo algumas substituições e simplificações, teremos o seguinte resultado. Note que a tensão de saída depende de vários parâmetros do circuito, assim como acontecia no buck e no conversor boost, quando estavam operando em condução descontínua. Se houver qualquer variação em um desses parâmetros durante o funcionamento do conversor, a tensão irá se alterar. Bom, dando sequência, agora vamos calcular a capacitância do capacitor. Para isso, devemos analisar novamente o nó de saída do conversor. Desse nó, temos que IC é igual a ID menos IO. Assim, podemos concluir que a corrente média no capacitor é simplesmente a corrente do diodo deslocada de menos IO, tal como mostrado. Para esboçar a tensão sobre o capacitor, basta usar a equação dinâmica da tensão sobre este, que é basicamente dada pela integral da corrente. Vamos considerar que o capacitor encontra-se inicialmente carregado com uma tensão Vc de zero. Se observarmos no intervalo de 0 até dTs, vemos que a corrente no capacitor é negativa e constante. A integral de uma constante negativa é uma reta com o mesmo sinal. Já na segunda etapa de operação, a corrente no capacitor será uma reta com inclinação negativa. A integral dessa reta irá resultar em uma parábola com o mesmo sinal. Note que o valor máximo dessa parábola deve coincidir quando a corrente do capacitor passa por zero. Durante a terceira etapa de operação, a corrente no capacitor volta a ser constante e negativa. Dessa forma, a tensão irá decrescer linearmente. Como o conversor está operando em regime permanente, o valor inicial e final da tensão do capacitor devem ser iguais. Dessa forma, temos um esboço da tensão que há sobre o capacitor, onde observamos a presença de uma ondulação de tensão, que aqui chamaremos de ΔVc. O valor médio da tensão VO irá passar aproximadamente no meio dessa ondulação. Note que a máxima excursão de tensão ocorre quando a corrente do capacitor é positiva. A área destacada no gráfico corresponde à carga que o capacitor acumulou. Sabemos que podemos relacionar a carga de um capacitor com sua tensão, que é dada pela seguinte equação. Então agora vamos calcular a carga no capacitor. Como se trata de um triângulo, a variação de carga será a base vezes a altura divididos por 2, onde a base aqui será TA e a altura será ΔL menos IO. O tempo TA pode ser calculado se conhecermos a equação da reta da corrente no capacitor na segunda etapa de operação, onde chegamos à conclusão que ele será dado pela seguinte relação. O tempo TA ocorre quando IC é igual a zero. Então, aplicando essas considerações nessa equação, obteremos o tempo TA. Dessa forma, obtemos uma equação que quantifica o capacitor de saída. Para que você possa compreender como usar as equações, vamos fazer agora um exemplo numérico. Para que você possa fazer uma comparação dos parâmetros, vamos usar as mesmas especificações do vídeo do conversor operando em CCM. Note que quando o conversor opera em condução contínua, a corrente média do indutor deve ser maior do que metade da ondulação. Já quando o conversor opera no modo de condução crítica, a corrente média deve ser igual à metade da ondulação. Agora, se o conversor opera no modo de condução descontínua, a corrente média que há no indutor deve ser menor do que metade da ondulação. Dessa forma, devemos satisfazer essa condição. Já foi explicado no vídeo anterior que a corrente média no indutor, no caso do buck boost, é dada como a soma das correntes médias da entrada com a corrente média da saída. Dessa forma, fazendo substituições, resultará em uma corrente média de 0,652 amperes.
Como já foi dito anteriormente, para que o conversor opere em DCM, é necessário que a ondulação de corrente seja 2 vezes maior do que a corrente média que é no indutor, que neste caso irá corresponder a 1,25 amperes. Então, diante dessa consideração, vamos adotar o valor de ΔL igual a 2 amperes, como exemplo. Assim, substituindo essa consideração na equação do indutor, teremos a seguinte expressão. Essa equação podemos substituir lá na expressão da tensão de saída, onde, se isolarmos a razão cíclica, teremos o seguinte resultado. Com esse valor de razão cíclica, agora podemos calcular o valor do indutor, o que irá resultar em 500 microhenry. Já para o cálculo do capacitor, basta fazer as substituições nas equações já obtidas, o que irá resultar em 550 nanofarad. Na descrição do vídeo eu deixei um link com um arquivo de simulação no PSIM. Bom pessoal, por hoje era isso. Se você achou que esse conteúdo foi útil e que eu fui justo com seu tempo, então não se esqueça de deixar o seu like. As dúvidas que você tiver, deixe nos comentários que eu irei responder. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.